Oi gente, então você quer aprender a desenhar rabiscando? Então fica até no final desse vídeo que eu vou te ensinar. Bom, primeiramente precisamos saber que seria muito bom se você tivesse duas canetas, uma mais forte, mais escura e uma mais clara. Sabe aquela caneta que já está quase sem tinta? Então, essa mesma, geralmente ela vai perdendo a cor e dá para usar muito bem nesse tipo de desenho. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu sempre começo fazendo alguns rabiscos, tanto para marcar a área onde eu vou fazer o desenho, como também para fazer uma base para esse tipo de desenho. Bom, tem dois jeitos de você fazer isso. Você pode fazer esboço a lápis primeiro, eu recomendo se você ainda estiver inseguro, ou você pode fazer direto na caneta, como eu faço, porque fica uma arte bem mais solta e no meu estilo e única. Eu começo demarcando os contornos do desenho, isso aproximadamente. Não busca perfeição, esse estilo de arte é feito de pequenos erros, assim mesmo. Então, como você pode ver, eu estou contornando toda a área onde vai ser a cabeça da pessoa. Agora passando para os olhos, o nariz e a boca são as partes mais importantes e que você deve focar para conseguir transferir a fisionomia da pessoa para o papel. Também aconselho que você observe bem a referência antes de começar a desenhar, veja cada detalhe. Aqui nos olhos eu estou usando a caneta mais clara, vou partindo de pequenos rabiscos e focando nas linhas que quero fazer. Você deve equilibrar entre fazer uma linha reta e rabiscos aleatórios, então tente equilibrar isso. Além disso, um macete muito importante, muito interessante também, é que se você quiser escurecer uma área, mesmo usando a caneta mais leve, é só você aplicar um pouco mais de força e também repetir mais vezes os traços por cima, então passe várias vezes os traços dos rabiscos, que a área vai ficar mais escura. Você pode perceber que é isso que eu vou fazer aqui nas sobrancelhas também, ó. As sobrancelhas naturalmente são mais escuras, são os pelos mais escuros, tem mais pelo. Tá a fim de aprender a desenhar comigo com o material que você tem aí e conseguir desenhar seus personagens favoritos, realismo, anime, rabiscando e muito mais? Então clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Os mais juntos. Então eu vou escurecer um pouco mais aqui na sobrancelha. E assim eu vou transferindo com rabiscos aleatórios aqui, ó. Você pode ver, ó, puxando aqui de cima do olho, fazendo a sobrancelha. Lembrando que sempre deixar o traço bem solto, bem leve. Não se preocupe com a perfeição. Se a sobrancelha ficar um pouco maior ou qualquer outra parte do desenho ficar um pouco maior, não se preocupe, você pode corrigir isso depois. Passando novos traços por cima, escurecendo um pouco mais ou tentando clarear uma parte a mais, ó. Aqui na sobrancelha eu vou aplicar um pouco mais de força, eu vou fazer um pouco mais de pressão sobre a caneta no papel. Assim, com a intenção de escurecê-la mais. E tanto que você pode ver que você pode usar mesmo até uma caneta apenas, se você tiver aí. Então não precisa necessariamente das duas, que eu falei no início do vídeo. Mas você vai ter que ter um controle mais da sua mão, um controle mais de pressão, para você conseguir fazer esses detalhes mais escuros. Então aí para você que está iniciando nesse tipo de desenho, que nunca fez esse tipo de desenho, eu recomendo que você use as duas, utilize das duas canetas, a mais clara e a mais escura, para você não ter esse tipo de dificuldade aqui, de controlar a pressão da sua mão tanto. Apesar de ser muito bom também para você praticar isso aqui, porque uma hora você vai precisar, porém vai facilitar muito você usar as duas canetas, mas perfeitamente você pode usar só uma também. Uma coisa que vai ajudar muito você aqui nesse tipo de desenho é a questão da luz e sombra. Se você quiser treinar isso antes de iniciar esse tipo de desenho, seria muito bom você ter a noção básica disso, porque você vai usar bastante aqui nesse tipo de desenho, usar partes mais escuras e partes mais claras. Agora vamos aqui para a pupila do personagem. Bom, para a gente fazer aqueles brilhozinhos do olho que sempre tem o brilho da luz, você vai preservar o branco do papel. Tome bastante cuidado nessa área, você pode fazer sem rabiscar mesmo, tá? Aqui no olho, porque você vai só escurecer mesmo, colorir toda a área do olho, ó. E você pode perceber que eu preservei o branco do papel, porque eu não vou usar outro material que não seja caneta. Eu tenho aquelas canetinhas gel branca, mas eu achei que não seria muito legal. Eu resolvi fazer 100% a caneta esse desenho aqui, então eu preservei o branco do papel. Você pode perceber que eu passo também bem de leve dentro do olho também, para escurecer um pouco, porque o branco do papel é muito branco para o branco do olho humano, então achei que seria legal escurecer um pouco mais. Uma coisa também que é imprescindível e muito interessante que você faça sempre nos seus desenhos aí, os seus desenhos em preto e branco, é que quando você for pegar sua referência, você edita ela e coloca em preto e branco também. Muito fácil de fazer isso, acho que todo mundo deve saber como é que faz isso.
Então você deixa ela em preto e branco também, para facilitar na hora de você usar os tons corretos. Então sempre deixe em preto e branco, se o desenho for em preto e branco. Retomando aqui, você pode ter percebido que eu peguei a caneta mais forte, a mais escura que eu havia falado no início do vídeo, para dar um destaque a mais aqui para a sobrancelha, como eu achei que ela não estava tendo um destaque tão grande, não estava assim um preto tão forte, não estava chamando tanta atenção quanto deve. E aí é só você repetir esse mesmo processo no outro olho, de outro lado. Vamos para o nariz. O nariz é muito simples, ele não é formado por linhas, ele é formado mais pela questão da luz e da sombra. Então, como a luz e a sombra vai afetar ele, então eu vou só escurecer aqui as partes das narinas e fazer os contornos aqui, de acordo com como a luz bate nele. Então, só escurecer aqui de um lado e de outro também. Você pode perceber que esse lado aqui está um pouco mais escuro. Vai ficar um pouco mais escuro por causa da questão da sombra. Aqui na barba os pelos têm sentido variados, então eles são mais escuros. Se você estiver usando só uma caneta, você terá que aplicar mais força aqui nessa área. Ou se você estiver usando duas canetas, você vai usar aqui apenas a caneta mais escura. Uma dica interessante é que para dar esse efeito de volume nos pelos, você deve não preencher muito a barba. Como assim? Bom, procure deixar uns espacinhos em alguns pontos entre as linhas. Isso vai aumentar a sensação de profundidade e também serve para imitar aqueles pelinhos brancos ou que estejam com a luz direta sobre eles, assim como mostrado no exemplo a seguir. E para o bigode, a mesma coisa. Lembre dessas dicas, pois vamos usar mais tarde no cabelo. E outra coisa, pratique junto. Assista quantas vezes forem necessárias e vá praticando aos poucos, juntamente com o vídeo. Você também pode ter percebido que eu escureci bem mais na parte de baixo da barba, que é onde está mais escuro na referência, então isso é um detalhe importante, que a luz não está chegando lá embaixo da barba, então é isso. Aqui na boca vai ser igualmente, a questão do nariz não vai ser tão detalhada, porque ela é formada mais pela formação da luz e sombra, ela não é formada por linhas essas não muito marcadas no caso. Você pode perceber que eu faço uma abertura para a boca, onde eu vou escurecer, vai ser a parte escura da boca, a abertura, que o personagem está com a boca entreaberta. E logo depois eu vou passando a caneta bem de leve para tentar mesclar bastante entre a barba e a pele, fazer uma certa forma um degradê da barba para a pele, para suavizar um pouco mais essa transição entre a barba e a pele, para não ficar muito ressaltado, muito perceptível, vamos dizer assim. Agora aqui você já pode perceber os lábios se formando. E eu estou preservando novamente o branco do papel para fazer os dentes, os dentes eu vou deixar quase que totalmente branco, que é para ter essa preservação do papel, porque a gente não vai usar outro material para descolorir a tinta, então vai ficar basicamente isso. Você pode perceber que os dentes de cima. E depois eu só adicionei mais alguns detalhes que eu achei que seriam interessantes para a composição dessa imagem. Então eu acabei adicionando alguns detalhes mais na boca, como os tracinhos que tem, as partes mais escuras, uns relevos. Vamos partir agora para a orelha. Bom, eu marquei a área onde ela vai ficar, onde ela deve ficar, como se fosse uma espécie de esboço a caneta. E eu já fiz o formato que ela deve ficar, e agora vamos escurecer as partes mais profundas da orelha. Partes essas que não estão recebendo luz devida, como as demais do ambiente. Então é isso aí, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você quiser assistir essa aula na íntegra, onde eu vou te ensinar a desenhar tanto o cabelo, o restante do desenho, roupas e muito mais personagens, então clique no primeiro link da descrição e veja meu treinamento completo. Então é isso aí, pessoal, um abraço pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.